assistindo, independente do horário que você esteja assistindo. Meu nome é Emerson Fernando, eu tenho 25 anos e eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e atualmente estou numa transição de carreira para análise de dados. E eu criei esse canal, como eu sou um aluno, não sou um professor, não sou alguém especialista, então eu estou utilizando esse canal para poder reforçar o meu conhecimento, para poder repassar o meu conhecimento. Então, não esperem palavras rebuscadas, explicações extremamente profundas, é apenas um meio para eu poder fixar o meu conhecimento e poder também mapear o meu progresso e também fazer revisões esporádicas do que eu precisar. Atualmente eu estou estudando SQL e então eu vou começar pelo SQL mesmo. Normalmente a gente precisa de um servidor. Normalmente eu uso o Champ. Eu não vou entrar em detalhes tão técnicos assim, porque são coisas de configurações. Então são coisas em qualquer vídeo aula do YouTube você encontra. Então eu vou utilizar o que eu realmente vou focar mais no que realmente se usa no dia a dia. Aqui eu vou iniciar o servidor. Vou verificar se ele está rodando. Não está, então tem alguma coisa que está impedindo ele de rodar. Isso aconteceu porque da última vez que eu utilizei eu não fechei, eu não parei o servidor, então sempre parem o servidor, porque pode acontecer isso. Acho que agora deu certo. Ele tá rodando aí. Pronto, agora a gente pode ir. Eu utilizo o Workbench como local para trabalhar com banco de dados. Você pode usar o RaidSQL também, mas normalmente o que se usa mais é o Workbench, então é o que eu vou estar utilizando. Eu estou estudando pelo curso do Matheus Batiste, do Hora de Codar. Eu não recebo nenhum royalty, nenhuma comissão, nem nada para fazer propaganda dele. É apenas uma recomendação, ele tem uma ótima didática, ele é bem claro. Então eu acredito que seria interessante, se você tem interesse nessa área, na área de programação, você dá uma olhada nos conteúdos dele, que são valores acessíveis, ele sempre coloca projetos práticos. É realmente um bom conteúdo. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho alguns bancos de dados no Workbench e eu não vou trabalhar por enquanto com nenhum deles, porque eu vou revisar conceitos bem iniciais e bem básicos para poder fixar. Então, quando a gente quer criar um banco de dados, um database aqui no Workbench, a gente utiliza o comando create database e a gente chama o nome que a gente quer. Aqui no SQL, a sintaxe é um pouco diferente de outras linguagens de programação. O comando, vamos dizer assim, os comandos que você vai utilizar, eles sempre vão estar em maiúsculo. Não que minúsculo não vai funcionar também, ele pode funcionar. Só que para a gente poder se localizar, para ficar mais didático de ler, é muito mais fácil você
muito mais fácil e mais usual você deixar ele em maiúsculo. Então, um create database, e aí, só para testar aqui, só para a gente trabalhar rapidamente, eu vou criar um banco de dados com o nome de aula, ponto e vírgula sempre para terminar. E aqui, se a gente der um Ctrl Enter, a gente executa essa query. Tem como você vir aqui também, mas normalmente para ficar mais fácil, mais prático, você pode dar um Ctrl Enter que ele vai rodar. A gente dá um refresh aqui, que é um atualizar. A gente vai ver que o aula 1 está aqui. Ainda não tem nada, não tem tabelas nem nada. E sempre que a gente quiser verificar todos os bancos de dados que existem no nosso sistema, a gente mostra um show de inglês, de mostrar show databases, ponto vírgula. E aqui, ó, ele mostra pra gente todos os bancos de dados. Olha o aula 1, o banco cadastro, enfim, ele te mostra todos. Da mesma maneira que a gente criou, a gente pode querer apagar um banco de dados. Literalmente a gente vai usar um drop, que é de dropar. Quem joga jogos aí sabe que é dropar, ou já conhece essa nomenclatura. Então aqui a gente vai utilizar também um drop. Drop o que? Drop, database e o nome. Ali o aula 1 eu vou apagar ele, fim didático mesmo, ponto, vírgula, Ctrl Enter. Ó, aqui ó, ele sempre mostra se deu certo ou não, deu certo. Pronto, não temos mais esse banco de dados. Quando a gente entra aqui, sempre vão ter aqui os bancos de dados que presentes no nosso sistema. E normalmente quando está em negrito aqui é porque a gente está usando. Esse aqui é um banco que mais para frente eu vou utilizar, que ele é mais complexo, tem mais informações para fazermos consultas. Mas se você quiser, você pode dar 2 cliques aqui e você começa a usar. Por exemplo, esse constraints, agora eu estou usando ele, ou banco, estou utilizando ele. Mas você pode também utilizar um use, aí eu quero usar o empresa, use empresa, pronto, ele já está utilizando. Não faz diferença nenhuma, você pode fazer qualquer um dos dois, mas a fim didático mesmo, às vezes você vai estar num sistema que tem inúmeros aqui bancos de dados que você tem que ficar filtrando, sei lá, você só dá um use e você já vai. Aqui também você pode selecionar, para você selecionar a área de tabelas, você pode fazer o seguinte. Aqui eu vou estar usando o employees só para demonstrar. Só. A gente pode dar um select all, o asterisco dentro do SQL aqui, dentro da plataforma, o asterisco ele é o select, ele é um all, como se fosse tudo. Selecione todos, de onde? Selecione todos da tabela salaries, eu vou colocar salaries, ponto vírgula. Aí ele vai mostrar todas as tabelas dentro desse banco de dados. Tem retornou 1000 pra gente. Legal? Então, a sintaxe dentro do SQL, ela é sempre como se você estivesse dizendo para uma pessoa: olha, selecione todos da tabela. Ele é bem intuitivo mesmo. E aí, aqui eu vou criar de novo um banco de dados para a gente trabalhar um pouco de criação. Vou criar um banco de dados aula 1. Criei. Vou usar um use aula 1. Certo? Tá aqui. Só que aqui eu não tenho nenhuma tabela nem nada. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela. Literalmente create. E aí, aqui é table, ou seja, eu vou criar uma table. E nisso eu vou querer colocar, o que eu vou querer nessa tabela minha? Eu vou querer, por exemplo, aqui nós vamos fazer de jogadores de um time, por exemplo. Tabela jogadores. Abrimos um parênteses.
o que eu quero? Nome do jogador. E aí tem um comando chamado varchar, que ele vai limitar que tamanho pode ser essa informação, que tamanho a gente vai poder inserir dentro dessa informação. Eu vou colocar um valor 100, que normalmente é um valor mais usual mesmo. O que mais que a gente pode colocar numa tabela jogadores? A gente pode colocar time. Eu devo ter time já. Esse é time. Vou colocar equipe. E vamos colocar um varchar também. E eu vou limitar a 20, né? Uma equipe pode ser ou não desse tamanho, mas enfim. Vamos mudar. Fechar, vamos ver. Selection. Bom. Não deu certo. Isso porque aqui eu deveria ter colocado jogadores, que é a tabela que eu quero. Aqui. Pode ver que deu certo o nome e a equipe do jogador. Ainda não tem nada aqui porque nós não colocamos nada. Então, a gente vai inserir agora dados dentro dessa tabela. Para inserir, como eu disse, o SQL ele é muito intuitivo. Então nós vamos colocar um insert into inserir em a tabela que nós queremos. Qual tabela que a gente vai trabalhar? Os jogadores. Em quais colunas vamos inserir? Na nome e na equipe. E um values, que vem de valores, literalmente. Quais são os valores que vão ser atribuídos a essa tabela? Ou seja, vamos pensar num jogador aqui. Cristiano Ronaldo. Todo mundo praticamente conhece ele. Cristiano Ronaldo. Sempre atributos com letras ou palavras, frases, vai ser utilizado entre aspas. Então, entre aspas aqui, vírgula, e a equipe que ele está atualmente é eu vou só consultar que eu não lembro a pronúncia correta, é Al Nassr. Pronto, ponto vírgula. Agora, se a gente vier aqui no select, jogadores, temos lá o nome do jogador. Isso é bem básico aqui, é só para contextualizar mesmo, é só para exemplificar. Normalmente um banco de dados é muito mais complexo, muito maior que isso, mas só para podermos contextualizar mesmo. Da mesma maneira que nós podemos excluir um banco de dados, nós podemos dropar uma tabela também. Se a gente tiver no drop table, ou seja, não quero mais essa tabela jogadores, drop table jogadores, pronto, não temos mais. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque, por exemplo, lógico que grandes empresas, grandes organizações, eles têm um backup, tudo, mas tem que tomar muito cuidado, porque vai dar uma dorzinha de cabeça, porque a gente vai cuidando disso aí. Então, normalmente existem outros recursos além do drop para serem utilizados. Aí eu vou recriar de novo aquela tabela, porque nós vamos trabalhar alguma coisa sobre adicionar colunas e montar a tabela. Eu vou de novo aqui no create table jogadores, e aí eu vou colocar nome do jogador, equipe, posição, o que mais podemos trabalhar? Acho que tá legal. Não deu certo porque
que não deu certo? Porque não colocamos qual é o tipo. O tipo é o varchar sem a equipe. Varchar int. E a posição que não é muito grande, nós podemos colocar em 10. Não deu certo de novo, porque não deu certo, porque temos um erro de sintaxe. O erro de sintaxe foi o que? Nós escrevemos o varchar, tá vendo? O varchar. Agora deu certo. Select from jogadores. Tá lá, nome, equipe e a posição. Vamos inserir alguns dados aqui, só para podermos trabalhar rapidamente. Certo, jogadores. Jogadores, não, nome, equipe. Posição. E velhos. Vou colocar de novo. Vou colocar Neymar, Santos, e eu vou colocar como atacante. O Neymar pode jogar às vezes de meio campo, enfim, mas eu vou colocar como atacante. Eu vou copiar tudo isso aqui para poder só replicar. Ou seja, vou inserir. Vou só mudar aqui para estou sem ideias para jogadores, vamos lá. Ronaldo, Corinthians, atacante, pronto. Vamos colocar o Pedro. Flamengo, atacante. Agora aqui, select from jogadores. Temos aqui Neymar do Santos, o Ronaldo do Corinthians e o Pedro do Flamengo, todos os atacantes. Nem para alterar um atacante, alguma coisa assim. Mas enfim, se nós queremos adicionar uma coluna nova na nossa tabela, nós vamos utilizar um alter table, de alterar a tabela. Qual tabela nós queremos alterar? Queremos alterar a tabela de jogadores. E o que nós vamos fazer dentro dessa tabela? Nós queremos adicionar uma nova coluna. Eu tenho aqui o nome, a equipe e a posição. Eu quero inserir a idade desses jogadores. Então eu vou colocar um add column. Essa é a escrita dentro da SQL, do add column. E qual que é o tipo? Nós queremos colocar um tipo... Qual o nome, na verdade? Nós queremos colocar a idade. E idade, nós vamos colocar um char. O char ele é mais restrito, então ele é um número mais fixo. Só 2 só. Não tem como você, uma idade, a menos que a pessoa tenha mais de 99 anos, ou seja, tem 100 anos ou mais, tem como ter, mas nem vai ter nenhum jogador de futebol com essa idade. Então, fizemos isso, agora nós vamos verificar se isso tudo deu certo. Jogadores. Temos lá, adicionado. Tá nulo assim porque nós não temos essa informação aqui adicionada nele. Mas se nós viemos aqui no insert info, jogadores, nome, equipe, posição e idade, vários. Vamos colocar agora o Camavinga do Real Madrid. Camavinga, ele joga no Real Madrid. Ele é um volante, se eu não me engano. Ele é bem volátil, mas ele joga em outras posições, acho que é volante. O Camavinga, ele tem, vamos ver,
tem 23 anos. Então vamos colocar, não precisa, como é um número inteiro, não precisamos colocar entre ponto e vírgula. Vamos lá. Ah lá, deu certo. Adicionamos uma nova coluna na nossa tabela e ainda adicionamos uma informação. Ok? Da mesma maneira que nós adicionamos, nós podemos também remover. E aqui não vai ser um drop column, como talvez você pode estar pensando. Novamente um alter table, jogadores, que é a tabela que nós queremos modificar. Aí é um drop column. Aí sim tem o drop column. Aí, pô, eu não quero ter esse trabalheiro de modificar uma por uma, enfim, não vou adentrar muito a isso, mas eu quero remover a idade. Vou dar um ok, não preciso especificar mais nada. Na hora de dropar, somente colocar o que você quer dropar. Você dá um search alpha, jogadores. Pronto, removemos aquela coluna. Legal? Bom, basicamente conceitos iniciais de SQL, banco de dados, é isso. Eu não vou ficar entrando em partes muito teóricas, porque isso eu gosto de estudar, mas eu encontro outras maneiras para poder fixar e trabalhar o conteúdo. Eu vou basicamente nos vídeos estar mostrando, eu vou estar chamando de aula 1, mas não é uma aula, então conceitos mais práticos mesmo. E é isso, se você gostou, pode dar um like.